Alô, alô, escabanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos falar de La Casa de Papel, parte 3, com spoilers, então se você não viu, já vai logo saindo ou indo assistir, porque para não estragar a sua experiência, spoilers estragam a experiência, esse significa spoiler. Mas se você não for inscrito, clica em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, vai na descrição e me segue nas redes sociais, segue a página do Escabanautas, que aí você fica sabendo dos vídeos assim que eles saem, que a gente posta lá, às vezes o YouTube não notifica, tem essas coisas. E nessezinho aqui, ó, tem outros conteúdos, eu tô sempre falando de filmes, séries e outras coisas, tem minha crítica aqui, sem spoilers, se você não viu a série ainda, então vai lá e vê, sem spoilers. Pois é, eu já falei, né, ali na minha crítica anterior, que eu gostei mais dessa terceira parte do que da primeira parte e da segunda parte, né, que são uma história só, né, a história do roubo à Casa da Moeda, e nessa temporada aqui a gente vai ter um novo roubo, né, e já entrando nos spoilers logo de cara, o roubo é do Banco Central da Espanha? Se não foi isso, é uma coisa parecida com isso, mas basicamente o que eles vão roubar é o ouro da Espanha, né? E, tipo, são 90 toneladas de ouro num cofre subterrâneo que está a 40 metros abaixo do solo, que tem uma tecnologia que, quando qualquer dano acontece à porta, né, do cofre, ele se inunda. E aí mata afogado qualquer pessoa que esteja ali, né, tentando invadir. Então, obviamente, um plano bem mais elaborado. E sem falar que, obviamente, esse banco é um lugar muito mais central, muito mais protegido do que o anterior. A razão pela qual eles vão tentar roubar esse banco é porque o Ryu foi preso, né? Ele e a Tóquio estavam vivendo juntos, ela vai embora por um momento e ele acaba não aguentando saudade, liga para ela com os celulares que eles tinham comprado de satélite, só que esses celulares... o cara de quem eles comprou meio que vendeu a informação que eles estariam com os aparelhos. No momento que eles ligam, eles são localizados, a Tóquio quase é presa, o Ryu acaba sendo preso, e a Tóquio vai pedir ajuda ao professor, que acaba reunindo por segurança todo mundo de novo. A partir daí, eles percebem que, na realidade, no momento que ele encontra a Tóquio, ele descobre que, né, já fazem 11 dias que ele foi preso e não houve nenhuma notícia, né, o que claramente significava que ele estava sendo torturado para a tentativa de obter informações. E aí o que eles vão fazer é tentar dar esse novo golpe para poder, de alguma forma, recuperar o Ryu, né? Aqui nessa temporada, como eu falei na minha crítica anterior, a série ganha termos assim muito maiores do que um simples roubo, né? Ganha um caráter meio revolucionário, né? Meio de resistência. A crítica aqui vai ser contra o sistema, né? A série mostra, por exemplo, que a máscara do Dali acabou virando no mundo deles um símbolo de resistência muito similar ao que a máscara do V de Vingança é aqui na nossa realidade. E aí o que acontece é que eles se tornaram, de certa forma, esse símbolo de resistência, né? Como os assaltantes de banco dos anos 30 nos Estados Unidos, né? Que a população muito indignada com os bancos, a coisa que hoje em dia nós estamos, né? Como a crise de 2008 foi gerada pelo sistema financeiro, né? Então a maior parte das pessoas, né? Pelo menos se você é povão, tem uma certa rixa aí com os bancos, né? E os juros e as coisas que são pagas a eles. Então, obviamente, quando as pessoas fazem assaltos a banco, né? E especialmente naquele contexto de que eles imprimiram mais dinheiro, né? Eles acabaram se tornando ídolos da população, né? A população admirava eles. E esse golpe novo, eles começam com dirigíveis sobrevoando a cidade de Madrid e jogando dinheiro, né? Eles jogam 180 ou 140 milhões de euros para a população, gerando caos nas ruas e tal, e obviamente eles soltam uma mensagem, né? O professor vem, tira a máscara e solta uma mensagem dizendo que o Ryu foi preso, né, e está sendo torturado e que não foi divulgado nada, né? O Estado está mantendo ele ali cativo, sem os direitos legais dele, né? Os direitos humanos dele sendo violados. E aí, obviamente, o professor ele está muito inflamado, né? A morte do Berlim, que era seu irmão na temporada anterior, já deixou ele com essa certa ânsia de querer fazer uma vingança, né? Esse plano dele de roubar a Casa da Moeda não era uma coisa só de dinheiro. Havia ali uma tentativa meio de atentar contra o Estado. A gente descobre isso na temporada, quando ele fala, por exemplo, sobre que ele estava doente no hospital e o pai foi atrás de tentar fazer o assalto para conseguir dinheiro, para poder tratar o filho, né? E como o Estado foi ausente nesse momento. E como todo sistema da nossa sociedade é meio bizarro, né? Então ele tem essa ânsia e essa raiva da sociedade, como ela se organiza, né? Dos poderosos, com seus dinheiros, controlando os estados e tal. Então eles decidem fazer esse assalto muito maior, né? E no fim das contas, era algo que o professor já queria e essa situação do Ryu meio que dá ali ele a munição que ele precisava para botar esse plano em prática. Eles trazem alguns personagens novos, né? Um cara que é
responsável de fundição, né, para poder abrir a porta do cofre e tal rapidamente, uma equipe disso. Eles acabam não ganhando tanto destaque. O personagem novo, que eles trazem também um mercenário, assassino lá, também que acaba não ganhando tanto destaque na temporada. O personagem novo que eles trazem que ganha destaque é o Palermo, que era um amigo também do Berlim, né, do Andrés, e era amigo do professor, e eles dois tinham bolado esses dois planos, né, um de assalto à Casa da Moeda, esse de assalto ao Banco Central, e eles avaliaram que o plano da Casa da Moeda era um plano melhor, mais fácil de ser executado do que o da Casa da Moeda, que era um plano bem mais complexo, até porque eles estavam querendo roubar 90 toneladas de ouro, e transportar 90 toneladas de ouro é muito mais difícil, né, porque o ouro é muito pesado, e 90 toneladas são 90 toneladas, então é uma coisa complexa. E, obviamente, essa situação do cofre subterrâneo agrava tudo. Mas com a morte do Andrés, meio que eles recuperam esse plano como uma tentativa deles de resgate do rio. Né? E aí ele vai atrás desse cara que tinha planejado junto com o Andrés para poder trazer ele. Ele é o Palermo, ele é um homem homossexual. E tem alguns momentos bem curiosos com isso, né? Ele tem todo um monólogo dele na temporada falando sobre... bem machista, por sinal, falando sobre como o sexo entre homens homossexuais é a melhor forma de sexo possível, porque o homem só procura prazer e tal. Tem um momento dele, ele acaba tendo muito destaque. Ele meio que vem para ocupar esse lugar do Berlim aqui, né? E similar ao Berlim, ele é uma figura muito expansiva, no sentido de que ele é muito orgulhoso dele mesmo, ele é um cara meio mais radical do que todo mundo ali. E ele tem um ressentimento, de certa forma, com o professor, porque o professor acabou participando do assalto de maneira externa, né? Ele não foi lá para dentro. E 3 pessoas morreram, né, da equipe, então ele meio que julga o professor por isso. E ele era claramente apaixonado pelo Andrés, né? Não fica claro se os dois tiveram relacionamento, dá uma impressão que talvez sim, mas fica dúbio isso aí. A grande coisa que o La Casa de Papel fez, né, que torna ele interessante, não era necessariamente o plano, né? A gente gostava desses personagens justamente porque eles eram muito carismáticos, né? Os atores são bons, os personagens são interessantes, você se conecta com a narrativa deles. Então, essa nova temporada, ela basicamente vem já com todo esse pacote, né, de coisas que a gente já gostava antes. Então é muito mais fácil para ela trabalhar essa questão dos planos. Ainda assim, a fórmula é repetida, né? Faz muitos flashbacks, a gente vai conhecer a história ali do Palermo, a gente vai conhecer o plano, o local onde esse planeja dessa vez é na Itália, né? Os personagens novos que vão estar fazendo parte ali, né? A Estocolmo, né? Que é a namorada do Denver, tá também fazendo parte da ação. No fim das contas, essa temporada eu achei ela bem resolvida, no sentido de que são só 8 episódios, e eles basicamente conseguem fazer nesses 8 episódios o que é feito nos 13 primeiros episódios da primeira temporada, né? Então, se eles conseguiram fazer a mesma coisa com 5 episódios, significa que eles entenderam melhor o funcionamento da narrativa para que ela possa ser conduzida de uma maneira melhor. E aqui a gente tem, né, um clímax narrativo no final da temporada, que basicamente a nova personagem, que é a inspetora que eles trazem ali, a Sierra, ela é uma mulher bem mais violenta, né? Ela está disposta a cruzar, ela era responsável por estar torturando o rio, então ela é uma mulher bem cruel, assim, bem determinada e muito inteligente, e ela acaba forçando ali a situação deles, né, para eles agirem com violência. Né? Eles colocam o professor numa situação onde ele acha que a inspetora foi morta, né, a Lisboa, que é o nome que ela assumiu, dentro da equipe deles, e ele acha que ela foi morta numa situação que eles ficaram encurralados numa floresta, ali no clímax da temporada, e ele... dentro do banco, né, a Nairobi foi atingida no peito, né, acho que ela morreu, acho muito provável que ela escape daquele tiro, apesar de que no final o episódio não termina com essa resolução, só que eles não matam ela, né, eles não matam a inspetora, eles fingem matar a inspetora para poder tirar do professor uma atitude radical. E quando um carro estava vindo para derrubar a porta, né, do banco e invadir, eles abrem a porta e atiram com bazucas e explodem esse carro, né? Os soldados saem pegando fogo de dentro dele. E é obviamente uma estratégia dela de mudar a opinião pública em relação a eles, né? Então eles deixam de ser terroristas assaltantes, adorados pelo povo, que não usavam de violência, né? Nenhum dos sequestrados do outro morreu, né? Morreram soldados, morreram pessoas deles, mas não morreram dos sequestrados, então... Aqui eles dão um passo além, né? Matam ali os soldados e, obviamente, isso mexe na opinião pública. E essa é a intenção. A temporada termina nesse clímax onde a inspetora acabou de ser presa, a Nairobi morreu, né? Foi atingida no peito. Talvez ela não morra, eles têm aquela coisa ali meio de escapar de tiros, mas fica bem claro, né? A cena que ela tá sangrando muito, o tiro foi no peito.
e essa virada ali no plano total. A temporada, como as anteriores, ela é cheia desses altos e baixos, né? Essa jogo de xadrez, de perseguição de gato e rato, eles andando pela Espanha de van, né? Transmitindo para dentro da prisão. Mas, no fim das contas, o grande desenrolar é esse momento no qual eles usam o filho da Nairobi para poder atingi-la. E essa situação toda... A série termina numa alta, talvez até que a temporada primeira para a segunda, né? A primeira parte para a segunda parte, não tenha terminado. Até porque, se eu não me engano, a narrativa anterior, ela tinha sido pensada como uma temporada só, foi quebrada pra cá, né? Pra gente. Mas essa claramente foi pensada em duas partes, então você vê ali um clímax narrativo no final dessa terceira temporada, prometendo ali uma quarta temporada bem mais caótica, bem mais violenta, né? Obviamente, tudo que aconteceu ali na primeira narrativa é escalonado nessa, né? Essa temporada é uma temporada que pega tudo que tinha de grande ali, né? De planejamento, de estratégias e de plot twists, e aqui se tornam ainda maiores. Apesar de que ainda acho que tem uma barriguinha ali, que talvez 6 episódios conseguiria ter resolvido sem enrolar tanto, mas ainda assim, uma boa temporada. Se você gostou das primeiras temporadas, né, da primeira e da segunda temporada, provavelmente você vai gostar dela. Ela basicamente aprende com o que foi feito na outra, então os erros são corrigidos, os acertos são melhor escalados. Aqui o plano é muito maior, a gente sente muito mais o peso e a consequência das coisas. A gente tem um rival, talvez ainda mais forte para o professor, com a figura da Sierra, né? Apesar de que a inspetora era extremamente inteligente, você via ela desvendando as coisas, aqui ela é uma vilã diferente, não é necessariamente a inteligência que faz dela forte, sim, a característica dela de estar disposta a cruzar a linha do que é certo e do que é errado para poder prendê-los. Então isso acaba criando uma situação bem interessante, né? Uma radicalização dentro da narrativa que ela não tinha. Como eu falei, as características dela se aproximarem com um caráter revolucionário e rebelde me apetecem muito mais e me ganham muito mais. Mas eu queria saber o que é que vocês acharam dessa temporada. Deixem aqui nos comentários para eu saber a opinião de vocês. Vocês gostaram mais ou menos? Particularmente adorei, né? E não era fã, não curti no hype e realmente acabei sendo ganho por essa coisa que é a La Casa de Papel, que conquistou o coração das pessoas. Mas a gente se vê na próxima e